Fala galera, tudo bom com vocês? Começando aqui mais um tutorial. Dessa vez aqui estamos fazendo um moicano diferenciado aí, um meia orelha, né, para alguns. Então galera, vamos fazer o seguinte. Começamos aí o degradê com a marcação na zero baixa. Isso mesmo galera, começamos aí na zero baixa, né, fazendo aí em torno da orelha dele. Então perceba aí que eu seguro ali a orelha, né, para não ficar batendo na máquina, não ficar incomodando o cliente. Então isso é bem importante. Bom, vamos usando o cantinho da máquina ali para limpar bem, tá? Fazer essa primeira marcação. O cliente, no caso, ele já havia feito a coloração do cabelo, né? Já tinha descolorido e feito a tonalização. Então o couro cabeludo estava um pouquinho manchado ainda, mas mesmo assim a gente consegue fazer esse trabalho. Então depois que eu fiz na zero baixa, o que eu vou fazer, galera? Eu já venho na zero alta, já venho dando aquele talento. Pode perceber que eu subo um pouquinho mesmo a marcação, sem medo, né? Tento deixar ele bem limpo mesmo. O cabelo dele, como tá um pouco curto na parte de trás, então a gente não vai fazer aquele moicano muito extenso, né? Vamos preservar essa parte de trás aí, porque na verdade a gente está preparando esse cabelo para um próximo corte. Então, ó, depois passei a zero baixa, zero alta, agora eu venho, coloco na zero, dou só aquele toquinho que eu já expliquei para vocês em outros vídeos. Venho com a pontinha dela fazendo aquela limpeza, né? Tirando ali qualquer marcação, qualquer imperfeiçãozinha e fazendo ali a conexão desses dois tons. Então a gente já tem um tom na zero baixa, que é um tom mais baixo, né? E na zero alta, que já fica um pouquinho mais alto, né? Como o próprio nome já diz, e a gente já faz essa limpeza. Logo após, galera, o lance da escadinha, zero baixa, zero alta, vem o que? Vem com pente 1 na baixa. Então venho com pente 1 na baixa, fazendo novamente mais uma marcação, tentando seguir aí um paralelo, né, entre a marcação anterior e essa que eu venho fazendo agora. Então perceba que eu venho limpando, ó, sem entrar muito ali na parte de trás. Como eu já falei para vocês, a intenção aqui foi preservar um pouco. Beleza? Bom, passado a 1, a diferença da 1 para zero alta é muito pequena, galera. É muito pequena mesmo, então eu já costumo fazer na própria zero alta. Só dando aquele toquinho ali, né? Caçando ali um pouquinho. Percebo que de vez em quando eu desço um pouquinho a alavanca. Se eu vejo uma mechinha ali ou outra, ó, tá vendo? Às vezes percebo uma mechinha que tá mais escura, eu venho dando uma clareada. Lembrando para vocês que a máquina, ela sempre vai procurar clarear o cabelo, não escurecer. Bom, depois da 1 passado, tirada a marcação com a zero alta, agora eu venho na 1,5 baixa. Sempre que eu subo o pente, galera, eu venho na 1,5, entendeu? Eu não costumo passar ela alta. A alta seria para outro tipo de degradê, para manter uma aresta mais cheia. Então aqui não é o caso, então já venho na 1,5 baixa, faço uma limpeza ali, entendeu? Ó, vou passando ali, subindo um pouquinho essa marcação. Então é nesse tom que já começa a escurecer um pouco, né? Depois feito isso, eu venho ali com a 1. Primeiro eu passei ela na alta, porque eu achei que ainda dava para tirar um pouquinho, né? Tirar um pedacinho ali, e venho fazendo essa limpeza, limpando, penteando bem. Ó, depois de feito isso daí, galera, agora eu já venho aqui na 2, entendeu? Já tô na 2 baixa aí, já venho limpando. Perceba que eu venho puxando com o pente todo esse cabelo ali do topo, da área da conexão, então eu já faço a conexão com o próprio pente, né? É um método que eu acho mais eficaz. Às vezes você pode usar uma escovinha, mas a escovinha vai puxar o cabelo superficialmente. Então com o pente eu já consigo puxar esse cabelo mais da parte interna ali, né? Então isso já me auxilia um pouco, beleza? Então eu venho fazendo essa limpeza. Depois daquele tapinha, limpo o cliente. Perceba que o degradê está quase concluído. Agora eu venho na 1,5, dando aquele toquezinho levemente na lâmina também, que vocês já conhecem. E venho dando aquela finalizada ali e tal. Vejo onde tem uma marcação ou outra, venho suavizando. Lembrando que a pele dele está um pouco manchada pelo tonalizante, né? Então é um pouco complicado. Depois, galera, eu uso a técnica aqui com a tesoura, é o point cut. O que eu faço? Eu vejo uma mechinha e eu divido essa mecha ao meio. Então eu venho com a ponta da tesoura, onde tem uma mechinha ali que às vezes, se eu for trabalhar na máquina, eu posso acabar subindo uma marcação ou criando uma marcação. Então eu venho com a pontinha da tesoura sempre contra o fio, sempre no sentido oposto ao fio. Então o fio está de cima para baixo, eu venho de baixo para cima com as pontinhas. Se o cabelo está na diagonal para a direita, eu venho da direita para a esquerda tirando também.
Beleza? Então, ó, depois de finalizado aí, já dei uma olhadinha, já dei aquela limpeza. Agora eu já pego a maquininha de acabamento, já venho contra. Então nessa parte vocês podem perceber como está um pouco manchada a pele dele, tá? Então eu venho com a maquininha contra, já preparando ali pra gente fazer o navalhado também. Então isso daí acho que é uma parte que é mais tranquilo. Vamos lá, agora já venho aqui na Gillette, né, galera? Já venho fazendo um acabamento do pezinho. Então passo aquele shave, né, aquele gel, ali onde a gente vai precisar, sem excesso, tal, tranquilo. Já coloco a lâmina, dou aquela penteada ali para alinhar os fios, que é muito importante também, né? Que às vezes você faz o pezinho e não esquece de pentear, e quando você vai fazer aparecem umas pontinhas soltas, então eu sempre gosto de trabalhar com o pente nesse momento. Então começa ali pela recessão baixa, né? Fazendo ali aquele pezinho levemente, ele gosta de um pezinho mais quadradinho, mas lembrando que é como navalhado, essa parte do pezinho não aparece, né? Mas pra gente não fazer aquele pezinho muito cavado, né? Não entrar muito, então a gente mantém essa base do pezinho mais tradicional. Então, eu venho bem cuidado, tiro um pouquinho, dou uma penteada, sempre sem pressa, sem querer entrar muito também. Agora já venho aqui na navalha, galera, ó. Percebe que eu já venho tirando, ó. Você pode ver, tá vendo? O pezinho tá um pouquinho marcado ainda do tonalizante, entendeu? Depois vamos ver se a gente consegue tirar isso daí para deixar o corte mais limpo, né? Lembrando que o cliente já havia pintado o cabelo e então estava um pouquinho manchado porque estava recém pintado mesmo, né? Ele pintou num dia, a gente já fez, pintou no dia de noite, a gente já cortou no outro dia, já fez o corte, tranquilo? Então, ó, em volta da orelha ali, dando aquele talentinho, né? Às vezes vocês podem achar, como o corte é navalhado não precisa, mas galera, é sempre bom, né? A gente sempre dá aquele talento, limpa sempre ali bem atrás da orelha, porque às vezes você passa a maquininha e tal e, pô, às vezes tem uma dobrinha na orelha e fica um fiozinho ou outro. Então acho bem importante para você ter um corte assim mais limpo, né? Acho bem importante o pezinho. O pezinho é o acabamento, então às vezes faz um corte legal e tal, mas o acabamento não é bom, o corte por inteiro acaba não saindo legal. Tá, então perceba que, ó, passei a lâmina ali, ó, e você pode ver que ainda tá um pouquinho, né, ainda tá a marcação, mas nada que a gente não consiga resolver depois. Então já venho depois fazendo ali a parte de trás do pezinho, ó, eu sempre seguro com a mão contra, né? Então o segredo aí pra galera fazer o pezinho, usar a lâmina sem risco de cortar o cliente e tal, é você sempre firmar a pele e passar a lâmina, tá? A lâmina 45 graus, tranquilo, sem peso, porque a lâmina boa ela já vai fazer esse corte. Ó, depois que eu fiz ele, né, contra o fio, eu venho de cima para baixo. Então perceba que eu venho de cima para baixo, só seguro ali ao lado, venho passando a lâmina tranquilamente, sem forçar, sem nada. Você pode ver que ele tava tinha uma espinhazinha ali, né? Então a gente tem que ter cuidado também disso daí. Então eu passo bem tranquilo, dou aquela limpeza, limpo ali um pouquinho da nuca. Quando eu tiro a capa, eu também sempre limpo a nuca do cliente, né? Porque é importante. Às vezes você vai fazer o corte e depois você vai deixar aquela nuca suja, então é importante isso daí. Depois a gente tira a capa, a gente sempre faz essa limpeza. Passa um talco, ou passa um pós-barba, alguma coisa assim também para manter a pele mais, né, mais limpa. Então depois dá aquela limpada ali no cliente, tá vendo? Então galera, vamos aí agora para a parte de cima, né? Lembrando que o cabelo dele já tá baixo, não tá alto, tá né, a gente tá deixando crescer um pouquinho aí, mais a parte de trás, vocês podem ver, tá um pouco curto ainda. Mas a parte de cima ele tinha luzes e depois descoloriu e teve que pintar, então o cabelo tava com umas pontas bem irregulares. Mas lembrando que como a gente quer deixar o cabelo crescer, então não tem por que eu tirar o peso desse cabelo. Então o que eu venho fazendo? Eu venho pegando mecha a mecha e venho trabalhando com a tesoura ali, galera, só para tirar o peso mesmo, né? Tirar ali o volume, tirar as pontas, então eu venho repicando esse cabelo. Então perceba, eu começo pela mecha central em cima, tranquilamente, um jeito bem prático. Venho puxando uma a uma, com a ponta da tesoura eu venho batendo, não tirando todas as pontas, não alinhando, né? Ó, fiz a parte aí do meio, aí penteia. Agora vamos fazer a parte lateral aí esquerda, né? Parte superior esquerda, aliás.
Então perceba o movimento da tesoura. Eu seguro a mecha, venho com a pontinha dela e tiro uma mecha sim, uma mecha não. Ó, beleza? Percebeu? Aí é aquele momento que eu não preciso fazer aquela mecha alinhada, entendeu? Eu só venho tirando o peso realmente do cabelo, porque o cliente quer deixar o cabelo crescer um pouco mais, para aí sim a gente fazer finalizar num corte. Depois disso, vocês podem perceber que tinha um volume ali, que é resultado do corte anterior, que não era um moicano, era um mid fade, né? Então aquela parte estava um pouco mais cheia. Então eu venho só com o pente ali onde tem essa leve ondulação, eu venho com a tesoura de desbaixo, tirando um pouco do peso, um pouco do volume, sem excesso também, é algo bem tranquilo de fazer. E o resultado é esse, galera. O que vocês acharam aí? Depois passei um algodão ali, né? A gente tirou um pouquinho daquela tinta que tinha ficado ali. Fez um leve detalhezinho ali na lateral também, na parte de trás. E o resultado é esse, galera. Moicano diferenciado, moicano europeu, meia orelha, que alguns chamam também, né? Espero que vocês tenham gostado.